A casa 8 define-se estritamente como potencial de ação no momento presente. É literalmente aquela situação que exige uma decisão imediata, sabe? Uma atitude de emergência mesmo, frente à antecipação de mudanças que estão na iminência de acontecer. Aqui não tem espaço nenhum para planejamento de longo prazo. O foco é totalmente no agora e na pressão do instante. Diferente daquelas escolhas livres, teóricas ou voltadas para um futuro muito distante, essa configuração representa um conhecimento quase premonitório. É uma leitura puramente instintiva que obriga o indivíduo a dar uma resposta tática forçada diante do perigo ou de uma alteração muito súbita de cenário. Vamos analisar agora os mecanismos intelectuais diante da crise, começando por Sol e Saturno, a inteligência e a paralisia. Isso expõe a polaridade extrema das nossas reações cognitivas. De um lado, com o Sol, a inteligência foca instintivamente na tensão latente, usando o medo como um poderoso estimulante visual. Do outro, com Saturno, o intelecto simplesmente entra em pânico perante o imprevisto, buscando garantias permanentes e regras gerais que, na hora do caos, são inatingíveis. Então, o ponto crucial sob a influência do Sol é que a inteligência inquisitiva funciona de um jeito meio espasmódico. Ela não está ali ligada ao tempo todo na capacidade máxima. Pelo contrário, ela se acende subitamente na emergência para ler o potencial imediato de alteração do quadro. O perigo, a urgência e o medo funcionam literalmente como um interruptor que aciona uma clareza de visão tática formidável. Já em contrapartida, no cenário de Saturno, o impulso generalizante da razão exige um padrão, exige uma regra prévia para lidar com o imprevisto. Mas como o imprevisto não tem regra, bom, isso gera uma indecisão paralisante e um sentimento muito profundo de impotência sobre os efeitos de qualquer ação tomada. A pessoa congela tentando entender a crise através de esquemas lógicos. E a constatação literal aqui é fascinante. A razão tenta enquadrar a crise num quadro finito e conhecido, e falha inevitavelmente. E por que falha? Porque o imprevisto, por sua própria definição, escapa a qualquer controle previsível. Tentar raciocinar analiticamente quando o prédio está em chamas resulta apenas em imobilidade. Não dá certo. Passando para o segundo eixo de reação, Júpiter e Marte, a confiança e a reatividade. O motor da ação muda drasticamente aqui, viu? Júpiter revela uma autoconfiança quase ilimitada, tornando a resposta ainda mais eficiente nas horas de perigo agudo. Em oposição direta, a gente tem a reatividade pura de Marte, que não se baseia em confiança, mas sim na exigência motora de uma resposta física imediata. É o clássico, lutar ou fugir, agora mesmo. Nota-se um paradoxo impressionante na dinâmica de Júpiter. Nas horas de maior gravidade, a percepção é de que as possibilidades de escolha, na verdade, aumentam. Não há temor pelas mudanças de rumo. O domínio do poder pessoal é mantido de forma incrivelmente fria, tática e confiante, operando com máxima eficiência bem ali onde muitos entrariam em colapso. A mecânica mental aqui é brilhante. A aceitação literal do risco extremo atua como um acréscimo de potência. É como se a eliminação daquelas regrinhas do cotidiano fosse uma libertação mesmo, removendo os entraves lógicos e garantindo a sobrevivência através de uma audácia absoluta. Por outro lado, a mecânica marciana mostra uma incapacidade estrutural de suportar o prolongamento da tensão. O estado de alerta contínuo e a inquietação forçam uma precipitação da situação. O objetivo principal passa a ser evitar aquele sofrimento excruciante da espera da indefinição sobre o que está por vir. Então, o ponto crucial de Marte é este. A inquietação é tamanha que o ataque ou a fuga acontecem antes mesmo que a emergência se consume por completo. A ameaça é eliminada não através de uma estratégia calculada, mas através da pura eliminação da espera. É a ação física ditando o fim do suspense. Acaba logo com aquilo, sabe? Chegando agora ao último eixo de reação à emergência. Vênus e Lua, a imaginação e a flutuação. Dentro dessa dinâmica mais subjetiva, de um lado, a imaginação harmônica de Vênus entra em cena para suavizar ativamente as rupturas e o caos iminente. Do outro, com a Lua, ocorre uma flutuação emocional contínua e super instável, onde o indivíduo se vê profundamente dividido entre a atração magnética pelo perigo e o temor absoluto dele. Nesse estado venusiano, a imaginação atua de forma produtiva para completar de modo otimista os dados fragmentários de uma situação caótica. A mudança eminente não é interpretada como uma ameaça destruidora, mas sim idealizada.
O que seria uma fonte enorme de angústia é traduzido pelo cérebro simplesmente como uma excitação iminente. E assim chega-se ao auge da idealização. Essa perspectiva suaviza a crise, transformando o estresse da descarga iminente numa antecipação quase romântica. A expectativa subjetiva ignora a realidade dura e implacável dos fatos, moldando a crise para caber perfeitamente num desfecho harmonioso imaginado. Já a dinâmica da Lua captura a latência ambiental como se fosse uma esponja. A reação aqui não se dá por estratégia ou idealização, mas pela pura avidez de alterar a situação exterior com um único propósito: aliviar a própria insuportável tensão interna. E os sinais de perigo são frequentemente amplificados por essa própria vulnerabilidade emocional. Aqui nota-se um estado de indefesa perante perigos que muitas vezes são imaginários ou superdimensionados. A sobrevivência acontece nesse exato balanço instável entre o temor e a esperança. É como se houvesse a necessidade paradoxal do medo, funcionando como um estímulo vital contínuo para a pessoa continuar operando. O que nos deixa com esta questão central, como mecanismo exato de antecipação do perigo, dito desfecho da próxima crise. Quando a mudança súbita e imprevisível bater à porta, o resultado não será definido apenas pelos fatos, mas inteiramente pela lente de antecipação que estiver operando. Seja através da lógica paralisante, da reatividade imediata ou da imaginação suavizadora, a forma como o perigo é lido determina, no fim das contas, exatamente como ele é vivido.